Falando em desenvolvimento de pessoas, nós podemos focar em 4 tópicos, como a gente pode ver aqui no slide. Nós precisamos ter sempre um foco na contratação, treinamento, motivação e na retenção de profissionais. Atualmente, nós vemos que é um pouco delicado quando a gente começa a dividir o nosso tempo no dia a dia, tanto na indústria quanto no varejo. Eu cito que, através de fontes e pesquisas, o ideal seria sempre que a gente pudesse dividir o nosso tempo, tendo como foco 40% nas pessoas, no nosso time, no desenvolvimento dessas pessoas, 40% com foco nos clientes e 20% nos resultados da nossa empresa. E falo que a gente precisa sempre praticar e tomar muito chá. O que é o chá? Já conhecido chá. É sempre ter o conhecimento, habilidade e atitude. Tudo isso para a gente poder sempre gerar resultado no nosso negócio. Passamos aí por um modelo recente, aí as últimas décadas, no modelo de como a empresa é no dia a dia. Então a gente passa por uma hierarquia totalmente rigorosa. Hoje nós temos uma estrutura muito mais plana. O horário de trabalho fixo, né, de bater o cartão, hoje a gente vê uma maior flexibilidade nesse horário. A própria informação, antes a gente via, se deparava com informação muito mais confidencial, né? Quem tinha informação segurava a informação para si. Hoje você vê que a informação cada vez mais compartilhada. Quanto mais a gente compartilha informação, mais a gente está aprendendo, né? E a própria companhia era fragmentada, hoje é uma companhia muito mais conectada e interativa, né? Então a gente passava de trabalho nos escritórios e hoje a gente trabalha em qualquer lugar, desde que nós estejamos conectados. Bom, então vamos lá, vamos começar com contratação, né? Que tipo de colaborador nós queremos contratar para o nosso varejo ótico? Aquele que pensa com a cabeça do dono? Aquele que bota para fazer? Aquele que foca em resultados? Que é o exemplo da equipe, busca pela excelência, né? E aquela sempre do time é o juntos somos mais fortes. Mas para isso nós temos que pensar um pouco com a tua cabeça, a cabeça do lojista. E qual é o sonho de todo lojista? Não só do mercado óptico, mas é que a gente tenha alta conversão no ponto de venda, né, o potencial de compra sempre atingido, uma redução do turnover, uma qualificação máxima da equipe e sempre com menor investimento. A própria indústria, não só de lentes como a indústria de armações, eles dão um apoio através de equipe comercial muito forte. Então é sempre saber ter um relacionamento bom com eles e poder ter esse apoio da indústria. E um dimensionamento também da equipe para o máximo retorno. Sempre observando o calendário do ano, onde tem alguma data comemorativa que possa ter um movimento maior, e sempre ter aquela equipe coringa, né, que fica ali no banco de reserva que a gente pode utilizar numa necessidade. E como funciona a reposição de funcionários? Ela não é tão imediata. A gente tem que sempre considerar a saída do empregado e a contratação do substituto. Isso tem um custo e tem perda de receita. O custo de tempo de recrutamento para contratar o novo empregado tem que ser considerado e o tempo de treinamento para esse novo empregado estar engajado, né? E tem a perda da receita. Não adianta você imaginar que porque você perdeu um vendedor que você vai conseguir vender a mesma coisa. Sem uma pessoa na equipe você vai ter perda de receita. E também tem que também imaginar a perda de receita para o novo funcionário. Se ele não veio do ramo óptico, ele tem que ter todo o conhecimento, dominar toda a parte de produtos, armações, argumentação, para poder ter a segurança para vender. Então o que a gente chama aqui, a gente pode verificar aqui no slide, né, é o tempo que ele demora até chegar no potencial 100, né, no 100% de potencial. Ainda não, como contratando, eu coloco aqui também algumas regrinhas de ouro, né? Numa contratação, eu tive uma equipe muito grande na época da indústria de lentes, tinha mais de 100 pessoas no meu time, e rasgava o Brasil aí sempre para poder buscar novos talentos. Então, quando você está iniciando a contratação, você separa lá meia dúzia de talentos que estão ali como candidatos, você tem que lembrar sempre de ser muito sincero, citar todas as atividades que o funcionário vai realizar, fale dos diferenciais da empresa, claro, dos benefícios, mas o principal, conte as dores. Tudo aquilo que você falaria somente no momento que a pessoa está assumindo o cargo, né? Eu acho que é muito interessante que isso seja dividido no momento da contratação. E nessa primeira fase, sempre vale o questionamento.
pergunta quem quer continuar no processo de contratação. Eu já tive pelo menos 2 a 3 pessoas num grupo de 10 que falaram, olha, eu imaginei uma coisa, mas aqui não era bem isso que eu estava pleiteando. Então, eles podem sair do processo, eu não vejo nenhum problema nisso. Tá? Bom, falando um pouco agora de construção de cultura. A gente tem que imaginar sempre o varejo, se você está focado em inovação, se você tem uma orientação para o cliente ou um foco em resultados. Sabemos que hoje o cenário, né, todos os empresários hoje lutando cada vez mais para poder aumentar o resultado e minimizar os seus custos. Tem a debandada de talentos, né, a gente vê que a dificuldade aí para repor sempre um vendedor, alguém da sua equipe. Mas o que é claro, pesquisas nos mostram que 9 entre 10 executivos brasileiros apontam a cultura corporativa e o engajamento como os mais importantes desafios globais. Ainda falando sobre construção de cultura, é muito importante que a gente possa passar para a equipe sempre desafios, nunca ameaças. Nós estamos lidando com um ser humano. Sempre que a gente puder, a gente tem que levar numa conversa, poder sempre dar um feedback, valorizar a prata da casa, né? Tem processos e procedimentos. Muitas vezes a gente contrata um vendedor, ele não sabe como ele vai manusear a venda, onde está o estoque, como é feito o procedimento de venda, o guia de vendas. Então passe processos e procedimentos, seja muito claro sempre com a sua equipe. Comunique a sua estratégia, né? Meça o desempenho, cada vez mais a gente está buscando ferramentas para poder medir o desempenho, né? Poder ter metas e superar metas e até poder brindar com essas metas, né? Principalmente para o pessoal de vendas, e tem um RH forte, não um departamento pessoal, que é bem diferente. Falando em gestão de treinamento, né, indo para uma gestão de treinamento na palma da mão, é muito importante que a gente possa construir sempre uma matriz de treinamento relacionando os treinamentos e outras ações requeridas como requisito mínimo de um profissional vendedor, um consultor ótico, consultor de vendas ótico. E para isso, hoje nós temos aplicativos, nós temos diversas softwares de gestão que já fazem isso para você, empresário do ramo ótico. Você não tem nada disso e ainda não quer enveredar por esse caminho? Tem uma planilha eletrônica que possa ter o nome dos seus vendedores e os cursos básicos que eles devem fazer, o que eles já fizeram e quais as dificuldades mais comuns de cada um. Isso faz com que você tenha uma gestão da tua equipe quanto ao conteúdo e gerando cada vez mais segurança para ele no balcão. Bom, agora nós podemos ver aqui no slide, vamos falar de Talent Grid. O Talent Grid vem como base um 9box, onde você faz a comparação de quanto você investiu em horas, hora-homem em treinamento, e qual o ticket médio que cada vendedor está proporcionando para a sua loja. Então, quanto menos a gente está investindo em horas de treinamento e mais ele está trazendo de resultado, ele é um funcionário que está na zona verde. Então, nós temos essa noção de pessoas que são muito mais proativas. Agora, o profissional que você está investindo muita hora-homem em treinamento e ele está com o ticket médio baixo, atenção. Essa é uma pessoa que a gente precisa ficar sobre análise e decidir. Ela deve continuar no time ou não. Agora, qual seria o perfil ideal desse profissional? É interessante também construir periodicamente o perfil do desligado, do funcionário que foi demitido ou que pediu para sair, e o profissional ideal para o seu varejo. Como característica do desligado, é muito importante a gente ter a anotação como a idade, o tempo de casa desse funcionário, o tempo dele na função, a carreira, o plano de carreira dele e a remuneração, como foi o desempenho médio dessa pessoa, o histórico de faltas, isso é muito importante, quais foram os treinamentos que vocês proporcionaram para ele, fazer um comparativo entre colaboração e competição dele dentro do time também, escolaridade, motivo de desligamento e o tipo de desligamento. Agora, quanto ao quadro do funcionário ideal para o varejo, sempre levar em conta idade, situação familiar, se ele é arrimo de família, se é ele que é aquele pilar de sustentáculo da família, o histórico profissional, escolaridade, qual a aderência desse profissional ao mundo digital. Nós vamos ver mais para frente, falando um pouco de geração dos milênios, como lidar com esse povo. E cada vez mais a vida está sendo embasada na vida digital.
né? Tudo nosso agora são as redes sociais, e isso a gente precisa de um profissional que possa entender um pouco mais em como funciona a cabeça desse consumidor. Então, vale a pena revisar também até o processo de remuneração variável, quais os benefícios que você está proporcionando para a sua equipe e se ele tem disponibilidade para trabalho nos finais de semana e feriados. Essa é uma regrinha de ouro que eu falei agora de pouco para vocês. E se ele tem o perfil colaborativo ou competitivo.